Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero dizer que estou extremamente cheia da presença do Senhor, mas com muito temor, com muito tremor nas pernas, no corpo todo. Mas o Senhor é bom, né? E quando eu estava ali adorando, eu falei muito com o louvor, falando: Senhor, eis-me aqui, encha-me, faz a sua vontade. O Senhor é bom, né? E eu creio em tudo isso que nós proferimos aqui, certo? Nós estamos aqui para receber do Pai, porque de mim mesma não tenho nada para dar. Amém? Hoje eu fui desafiada pela nossa pastora para falar algo de extrema importância, a palavra de Deus, e principalmente falar sobre a criação da mulher, a criação do ser humano, a criação do homem. Então isso é tremendo. Que o Espírito Santo venha me encher de sabedoria, de capacitação para isso. Amém? Eu quero convidar vocês para abrirem a sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis. Gênesis 1, 26. Aqueles que puderem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, nós possamos estar em pé por esse minutinho. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz assim, em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o ser humano à imagem conforme a nossa semelhança. Amém? Vamos orar mais uma vez, né? Pai, eu venho te pedir agora que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor leve agora os nossos pensamentos cativos à sua vontade e à sua obediência. Pai, que o Senhor venha agora abençoar cada um, ó Deus, que vai receber a tua palavra. Pai, que a tua palavra, ela cura, liberta, Senhor, e santifica. Senhor, que nesta manhã, ao recebermos esta palavra, o Senhor venha gerar coisas novas na nossa vida. O Senhor venha gerar, ó Senhor, a tua palavra para transbordar. Senhor, nós queremos receber da tua palavra, para que nós possamos sair daqui, Senhor, e derramar, aonde quer que nós formos, ó Senhor, nós queremos derramar da tua palavra, que ao abrir e fechar da nossa boca, seja para manifestar a tua glória, a tua palavra através de nós. Pai, mas em especial, eu te peço agora, que eu seja um instrumento bem ajustado, capacitado nas tuas mãos. Pai, eu quero me desvaziar de todo mim, eu mesma, Senhor, de todos os meus pensamentos, a minha ansiedade, e quero entregar, Senhor, o controle da minha vida nas tuas mãos. Que eu seja um instrumento, Senhor, para abençoar hoje, em nome de Jesus. Amém? Que vocês possam sentar agora. Amém? Gente, para falar da criação, é tanta coisa boa, perfeita que o Senhor fez. E eu quero que o Senhor me ajude a transmitir para vocês hoje tudo aquilo que Ele colocou no meu coração. Então aqui em Gênesis, quando Ele fala, né, no versículo 26, façamos o homem à sua imagem, a imagem dele. Ele fez o ser humano, Ele fez o homem, o Adão. O Adão aqui, ele era os dois, o homem e a mulher, porque Deus, Ele é perfeito, Ele é completo. Então Deus tirou um pouco de si mesmo, do seu DNA, e formou o homem, o ser humano. Não é o homem, Adão, era o ser humano. Dentro dele, ele carrega o DNA do Senhor Jesus. Então nós somos criados à imagem e semelhança do Pai. E nós fomos feitos assim. Agora no capítulo 1, 28, ele diz que ele nos criou à imagem dele. E depois ele falou para Adão assim: tudo que eu formei, tudo que eu fiz, eu entreguei na sua mão para você governar e dominar sobre tudo que estava na face da terra. Deus deu essa capacitação ao homem.
aquele ser humano, né? E logo em seguida, quando Deus viu que Adão, o nosso Pai, ele é sensível, ele conhece o nosso coração, ele sabe do que nós necessitamos. Então o Espírito Santo está dizendo para você que nessa manhã, ele conhece o teu coração, ele sabe do que você precisa, e ele é um Deus, ele é um Pai supridor, amém? E ele olhou para Adão e ele disse assim: não é bom que ele fique só, porque ele está triste. Adão olhou para o jardim e viu que todos tinham uma companheira. O leão tinha a leoa, a onça tinha seu onço, não é assim, né? Mas cada um tinha o seu par, e ele não. E eu li um livro essa semana, maravilhoso, e o autor fala que ele se colocava no lugar de Adão e ele queria falar o que Adão sentia. Então, esse pastor que eu aprendi a amar muito, Chris Walton, ele diz assim, que na versão dele, que Adão caminhava pelo Éden e ia dando nome, ia vendo a formosura do que Deus criou tudo, mas ele ficava ansioso também, esperando o entardecer, a presença de Deus, porque a presença de Deus era alguém que vinha ali para conversar, para estar com ele. Então ele necessitava de alguém. Aí o Senhor disse para ele: não é bom que você viva só. Vou lhe fazer uma auxiliadora. Aí tem uma versão que quando a gente é chamada para trazer uma palavra, a gente tem uma coleção de Bíblia, você tira todas as Bíblias, você tira todos os recursos, e você procura aqui, você procura ali. E aí a gente procurando, eu vi numa versão, Gênesis 2:18, que é a nova versão transformadora. Você abrir a sua Bíblia um pouquinho mais para frente, em Gênesis 2:18, na sua versão vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou ler o que tem nessa nova versão transformadora. Então assim diz o Senhor: não é bom que o homem esteja só, mas farei a ele alguém que lhe ajude e o complete. Então nós somos criadas para completar o ser humano, o homem. Lembrando que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós somos tirados do homem. Então aí a palavra fala que o homem dormiu e o Senhor foi lá e tirou uma parte dele. E essa parte que Deus tirou dele é a mulher. Porque Adão carregava o homem e a mulher dentro dele. Esses dois atributos de Deus. O homem foi criado para ser forte, dominar, cuidar do jardim. Mas o Senhor falou assim: vou trazer para você uma auxiliadora. Eu sei que muitas as irmãs que estão aqui nos acompanham nos cultos de café da manhã de mulheres, né? E eu já falei várias vezes sobre o que é uma auxiliadora, o que é ser idônea. Quando Deus tirou essa parte da mulher de dentro do homem, ele tirou a parte dele que é idônea. Se vocês procurarem no Google, idônea significa capaz, perfeitamente capaz para qualquer obra. Então aqui eu quero declarar a todas as mulheres que aqui estão, que nós somos completamente capacitada para toda e qualquer obra, porque nós somos idônea. Para mim também, Fátima, você é capaz, amém? E eu achei isso tremendo, porque quando o Senhor nos chamou para ser essa parte retirada do homem, para auxiliar, ajudar, completar o homem,
Ele nos chamou para ser assim, fortes, capacitadas. Aí eu convido você para abrir a palavra de Deus em Provérbios 31. Provérbios 31, 10, você já conhece, fala daquela mulher virtuosa, daquela mulher excelente, daquela mulher valorosa. Mas eu comecei a ir grifando assim, versículo por versículo, e vocês acompanhando aí do versículo 31, 10 em diante, vai falar assim, que o Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele disse que nós mulheres somos, ela é virtuosa, ela é excelente, ela é poderosa, ela é forte, cheia de valor e cheia de habilidade. 31:10. No versículo 17 em diante, o Senhor fala que Ele nos cingiu os nossos lombos de força. Nós somos fortalecidas, nós temos os nossos braços fortes. A força não está na nossa vestimenta, não está naquilo que nós carregamos, está dentro de nós, dentro de nós. E aí, seguindo, ainda em Provérbio, o Senhor fala que nós somos confiáveis. Deixa eu beber uma aguinha aqui que eu estou com a boca seca, gente. Gente, mulheres, essa parte foi a parte que mais me fez chorar, me fez derramar diante do Senhor. Sabe por quê? O Senhor nos chamou de confiáveis. Você tem alguma pessoa que você confia? Que você confia muito? Que você fala assim, não, essa pessoa é confiável, essa pessoa eu posso pedir para orar comigo, essa pessoa eu posso estar do lado dela porque eu sei que ela é uma pessoa confiável. É assim que Deus nos vê, confiável. E Ele nos entregou, Ele nos entregou um dom maravilhoso, o dom de gerar. Nós, mulheres, temos o mesmo dom que Deus, de gerar. Porque Deus falou e fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas. O mundo que nós habitamos, essas maravilhas, quando a gente sai, que vai viajar, que nem eu adoro ir para a praia, quando eu chego no mar, a primeira coisa que eu falo, Senhor, como tudo que o Senhor fez é belo, como é maravilhoso. Quando eu tenho o privilégio também de ir para a casa da minha sogra, onde lá é montanhas, né? É vales que você vai subindo e descendo, você olha para tudo aquilo que Deus fez, como é lindo, como é perfeito. Então tudo que Deus fez é bom, é agradável e é perfeito. E Deus nos colocou isso em nossas vidas para gerar outras vidas. Já pararam para pensar nisso? Que só nós temos esse dom maravilhoso de gerar outras vidas. Então Deus nos confiou isso, de gerar outras vidas e principalmente educar essas vidas. Porque o Senhor falou que nós iríamos inculcar na vida dos nossos filhos a palavra de Deus, o conhecer, o zelo, o amor de Deus. Ele nos deu isso a nós, mulheres, porque somos idôneas, confiáveis, aptas para fazer aquilo que Deus determinou na nossa vida. Mas aí aconteceu algo triste. Deus formou o homem, formou a mulher e formou também todos os seres, inclusive Lúcifer. Aí lá no jardim, a mulher e o homem
trabalhando para Deus, vendo os animais, vendo toda a natureza que Deus fez. Um pouquinho só que Adão deixou ela assim um pouquinho de lado, sem conversar, sem estar ali, falando para Eva: olha como tudo que eu fiz é perfeito, você também é perfeita, porque você foi tirada de mim. Eu olho para você e vejo como você é linda, como você é perfeita. Quero abrir um parênteses aqui, que eu aprendi também com esse mesmo pastor, o Cris. Ele diz que a Bíblia fala 7 vezes a palavra linda. Nós ganhamos. Quero declarar que ele fala que 6 vezes as mulheres são lindas e perfeitas. E uma vez ele falou que era lindo e perfeito para Lúcifer. Eu acho que por isso que ele tinha tanto ódio de nós. Porque nós somos a imagem de Deus, nós éramos confiáveis de Deus, nós somos preparadas para dominar, governar ali junto com o homem. Aí Satanás disse assim: ah, então é ela a poderosa? Eu vou lá. Só que Satanás, ele não veio como a serpente. O meu filho Felipe, quando ele era pequeno, eu fui ensinar da criação. E eu falava assim para ele: Felipe, a mãe vai ensinar para você ensinar para o seu irmão. Quando ele tiver maiorzinho, começar a entender, você vai ensinar as coisas para ele. Aí um belo dia, eu ouvi no Felipe falar assim: então, aí a Débora veio e falou assim: come da maçã, come da maçã. E eu virei para ele e falei assim: Felipe, que história é essa? Débora, onde você tirou isso? Ele: a minha cobra chama Débora, mãe. Eu falei: ah, tá bom. Mas voltando aqui, aí Lúcifer não veio de uma forma como serpente, como Satanás. Não, como eu disse para você, Deus criou ele perfeito. Ele era lindo, cheio de pedras preciosas, e do seu corpo saía todos os sons. O Senhor criou, eu imagino como que deve ser criado, que dele saía sons de tamborins, açudes, símbolos, todos para glorificar a Deus. Ele era perfeito. E Eva olhou e falou assim: olha que coisa linda. E ela chegou e começou a conversar. E ele lançou essa palavra: olha, por que você não come do fruto que está no centro do jardim? Não, porque Deus falou, mas Deus tinha falado com Adão. Será que Adão, aqui pastor, permita-me colocar aqui, será que Adão falou para ela assim: olha, não vai lá, não come? A gente não sabe, né? Não estava lá. Mas ela falou assim: não, nós não podemos comer daquele fruto. Mas ele falou assim: olha, quando você comer, você vai abrir os seus olhos e você vai enxergar o bem e o mal. E ela foi lá e comeu. E quando chegou ao entardecer daquela tarde, como todas as tardes, o Senhor vinha. E quando eles começaram a perceber que Deus estava chegando para conversar com eles, eles se esconderam. E Deus falou assim: Adão, aonde vocês estão? Porque era os dois. Ele se escondeu e falou que ele estava com medo, que ele estava com vergonha. E Deus perguntou para ele: por quê? E ele falou: a mulher que tu me deste me fez comer. Ali começa uma história triste, porque o Senhor veio e amaldiçoou o homem, a mulher e a Lúcifer, que se transformou em serpente. Ali começou uma história triste, porque ao passar de muitos anos, até hoje, a gente fica só ouvindo essas palavras: ah, toda essa maldição chegou no mundo por causa da mulher. Todo o sofrimento é por causa da mulher. E nós estamos carregando isso na nossa vida. Mas Deus falou para os três foram amaldiçoados.
Mas nós carregamos isso até hoje, porque nós pecamos, porque nós fomos enganadas e nós levamos o esposo ali a pecar. Mas eu trago uma boa notícia. Eu não tenho só uma notícia para dar para vocês hoje. Eu tenho uma boa notícia. O Senhor mandou o seu Filho, o nosso Paizinho querido, mandou Jesus. E em Gálatas 3:13 diz que Ele morreu numa cruz, se tornou maldito para que nosso pecado fosse todo embutido nele. Então hoje eu quero que vocês abram os seus ouvidos e abram o seu entendimento, que o Senhor agora consiga entrar na mente de vocês e vocês possam saber que quando Cristo Jesus veio, Ele tirou essa maldição de nós também. Ele se tornou maldito e tirou essa maldição. Mas muitas mulheres continuam: ó céus, ó vida, eu não sou capaz, eu preciso estar debaixo da submissão, eu preciso estar debaixo da maldição. Não, nós não somos assim. O Senhor nos criou para ser líderes, governar, sermos virtuosas, confiáveis. Foi para isso que Deus nos chamou. Então hoje eu quero determinar sobre a vida de todas as mulheres, que toda maldição que por acaso ainda vocês carreguem desta palavra de Gênesis, caia por terra em nome de Jesus. Nós vamos viver a palavra de Gálatas 3:13. Para isto Cristo se revelou, para destruir as obras de Satanás. Aquilo que Satanás quer colocar na nossa vida, nós agora refutamos em nome de Jesus. Amém? E Jesus nos deu eu quero dizer essa palavra, mas com muito temor, empoderamento. Porque nós, aqui principalmente aquelas que conhecem a palavra de Deus, esse empoderamento nós temos que usar na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, na nossa igreja, de trazer esse poder. Eu quero declarar sobre a vida de vocês, Isaías 61, que diz assim, que o Espírito do Senhor está sobre nós, para levar boas novas aos feridos, aos perdidos, os que estão aprisionados. Nós também temos esta autoridade. E Cristo ainda disse mais, Ele disse assim, que em nome dEle, nós levaríamos cura àqueles que estão enfermos, nós íamos fazer coisas maravilhosas como Jesus fez, Ele quer que nós façamos. Então toda aquela mentira que Satanás lançou lá atrás, muitas mulheres ainda estão vivendo hoje, mas que hoje, em nome de Jesus, seus olhos sejam abertos e que você possa saber que você é essa linda mulher confiável de Deus, a quem o Senhor chamou e entregou algo nas tuas mãos para fazer, que só você é confiável para isso. Amém? E eu quero aqui também nos espelhar em outras mulheres do Velho Testamento. Apesar de ainda viver sem a presença, sem a vinda de Jesus, tiveram mulheres fortes. Nós podemos aqui pegar exemplos de muitas mulheres fortes, que a gente pode continuar a seguir e olhar para elas. Uma dessas mulheres que me encantou, que durante essa semana eu fiquei pensando para trazer para vocês, é sobre Joquebede. Joquebede, para quem não sabe, foi a mãe de Moisés. Essa mulher que vivia ali num tempo difícil de escravidão ali no Egito, aonde mais opressão ainda elas tinham, porque elas eram escravas e mulher. Elas viviam debaixo desse terror, elas viviam debaixo dessa maldição, mas elas sempre buscavam em Deus. Ela era uma mulher de fé. E nessa época, quando ela teve Moisés, tinha sido determinado que todas as crianças
fossem mortas. Você imaginou que opressão, ela gerando ali uma gravidez? Quando nós estamos grávidas, a gente fica sonhando com aquela criança, falando com essa criança e falando o futuro, declarando o futuro para ela. E ela carregava ali dentro da sua barriga, ela podia pensar assim: se for uma mulher, vai viver escrava, se for um homem, vai morrer. Mas ela teve fé e ela disse: esse filho é para o Senhor. E ela orou e conseguiu esconder essa criança por muito tempo. Mas vocês acham que ela escondeu ou ela orava, clamava: Deus, guarda, guarda meu filho, guarda meu filho, guarda meu filho? Eu creio nisso, porque até hoje nós mulheres só sabemos falar isso: Senhor, guarda os nossos filhos, guarda nossos filhos. Se são pequenos, guarda, se são casados, guarda mais ainda. E a vida da mulher é essa, clamar pelos filhos. E Joquebede foi esse exemplo de fé, de confiança que Deus deu para ela, que ao meio de toda aquela opressão, de tudo aquilo que ela estava vivendo, ela ainda foi fiel a Deus e guardou aquele menino e ensinou as coisas para aquele menino, e aquele menino cresceu e se tornou um libertador. Esse homem se tornou um homem, casou com Zípora, outra mulher que eu também aprendi a admirar, porque tinha uma sentença de morte sobre Moisés quando ele estava voltando para fazer a obra de Deus, aquilo que Deus tinha chamado ele. Mas Zípora se levantou e em um ato profético, ela fez um ato profético ali e salvou a vida do seu esposo, de Moisés. Vocês estão curiosos, né, para saber qual foi o ato profético que Zípora fez. Então eu convido vocês a fazer a devocional de Gênesis e ir lendo, que vocês vão saber o que tem ali. É muito bom. Se hoje nós temos esse privilégio de estar aqui falando da palavra de Deus, é porque a gente estuda a palavra de Deus. E eu convido você, mulher, a estudar a palavra de Deus, a orar a palavra de Deus dentro da tua casa, declarar em voz alta a palavra de Deus dentro da tua casa, porque a palavra de Deus transforma. Ok? Quando você lê a palavra de Deus dentro da tua casa, o ambiente, a sua casa muda, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus é o próprio Jesus ali dentro da tua casa, através da tua boca, através da palavra que você está falando. Então eu convido você a estudar um pouco sobre Joquebede e Zípora. E se você quiser aprender mais, dia 23 de março, nós vamos estar aqui falando mais de mulheres. Amém? No nosso café da manhã. Continuando. Ainda ali, nesse ambiente, sem a vinda de Jesus, nós vamos ter outra mulher confiável da Bíblia, Débora. Ali no livro de Juízes você vai encontrar Débora, uma mulher a quem Deus levantou para fazer uma obra, para governar uma nação, para ser juíza daquela nação. Sei que aqui nós temos advogadas, nós temos professoras, nós temos outras profissões aqui de mulher, mas uma mulher juíza Deus confiou para levar uma nação a sair de um confronto de guerra, e ela ali determinava as sentenças até para homens. Como Deus nos confiou algo, assim como Deus chamou mulheres para serem as matriarcas, como foi Joquebede, como ouvimos de Zípora, como temos ouvido também de Débora, nós fomos chamados para algo na nossa casa, na nossa família. Eu não sei
o que Deus chamou você, mulher, para ser na sua casa, na sua família. Mas eu quero que você se levante e seja essa mulher a quem Deus fez para governar, para ser confiável, para ser alguém que Deus confiou algo na sua mão. Eu quero hoje refutar da sua vida tudo aquilo que o diabo quis colocar no seu coração, na sua mente, dizendo que você não era capaz, que você não era capaz de gerar, que você não é capaz de ter uma família, que você não é capaz de fazer algo na igreja, ou seja, no seu trabalho. Eu quero dizer que Deus te chamou para ser alguém importante. Nós temos o DNA de Deus na nossa vida e nós somos chamadas para isso. Deus nos confiou para uma determinada obra e que nada faça nós retrocedermos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Eu quero chamar agora aqui a pastora Vivian, porque eu vim trazer algumas mulheres do Velho Testamento. E agora a pastora Vivian vai falar o que Jesus fez para essas outras mulheres. Amém? Amém, graça e paz. Rico, poderoso, já poderia encerrar a palavra aqui, foi maravilhoso. Tudo isso que a pastora Fátima falou sobre a criação, né? E o que eu queria dizer para vocês, que Jesus, ele veio para vencer o primeiro Adão que caiu. E ele veio para mudar essa história, né? Foram muitos anos em que o homem e a mulher passaram por causa da queda e do pecado, sem poder ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E Jesus, ele veio para virar o reino de cabeça para baixo, né? Prova disso é que ele chega numa época, na sociedade judaica, no primeiro século, em que a mulher, ela não tinha valor, ela não tinha expressão, ela não tinha opinião. Ela era treinada para casar, para procriar filhos. E as mulheres, naquela época, elas não poderiam ser ensinadas, elas não podiam ir para a escola, elas não podiam estar ali lendo a Torá, elas não podiam aprender as coisas a respeito de Deus. Os meninos iam para a escola e as meninas ficavam em casa com as mães, porque elas eram até consideradas moeda de troca. Os pais faziam negócios com elas para casamentos. E Jesus, ele veio num tempo em que os homens não se dirigiam às mulheres, para trazer uma revolução. Por quê? Porque desde a fundação do mundo, você, mulher, foi criada para reinar. Deus te escolheu. Quando ele criou o homem do pó da terra, naquele momento você também estava ali. E sabe por quê? Porque depois você foi tirada de dentro do homem. Então você também nasceu no coração de Deus, desde o início, desde a criação. E quando Jesus vem, ele vem para revolucionar tudo isso. E eu quero convidar você a abrir a palavra comigo em João, no capítulo 4, em que nós vamos ver ali Jesus se relacionando e conversando com uma mulher. Improvável naquele tempo que um homem judeu dirigisse a palavra a ela. Amém? Vamos ler comigo João 4, que diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. Era um poço. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Naquele tempo, eu quero destacar aqui um primeiro ponto de Jesus nessa conversa. Jesus, ele está sozinho no poço.
e ele conversa com uma mulher em público. E isso naquela época era mal visto. Mas o que eu disse no começo, que Jesus ele veio para revolucionar, para mudar, para quebrar todos os paradigmas. Por quê? Porque você, mulher, é especial, tanto quanto você, homem, porque desde a fundação do mundo, nasceu no coração de Deus. Amém? E ali, então, ele diz no versículo 9, ela disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mais um ponto que a gente vê aqui Jesus derrubando. A mulher é samaritana e ele é judeu. E o diálogo era incomum entre os judeus e os samaritanos, porque eles tinham sérias divergências. Mas Jesus não estava preocupado com as diferenças de sociedade, de povos, de culturas e de crenças. Ele estava preocupado o quê? Que aquela mulher conhecesse o poder de Deus e tivesse um relacionamento com Ele. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Neste momento, Jesus começa a apresentar para ela, uma água diferente. Ele não estava se referindo à água que mata a sede física, mas sim à água da vida, que podia transformar, que podia mudar a vida e a história daquela mulher. E hoje não é diferente. Jesus ele se apresenta a mim e a você como alguém que quer mudar e transformar a sua vida, a sua história. Não importa quem você seja, não importa o que você tem vivido, não importa de onde você veio, Jesus quer um encontro com você. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Ela ainda pensa que essa água é a água de beber física. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida. Quando ele diz essas palavras, ela identifica que ali não está um homem comum, mas está um homem comum. E se você prestar atenção no diálogo, eles ficaram por ali um tempo conversando. Jesus não se preocupou se viria homens judeus, se viriam fariseus, se viriam religiosos e se chamariam a atenção dele. Primeiro porque ele estava conversando com uma mulher, em plena luz do dia. Segundo porque ele era judeu e ela não era. Ele não se preocupa em nenhum momento com isso. Ele se preocupa o quê? Com o reino. Esta mulher, lá desde a criação, eu a escolhi. E eu a chamo para ter um relacionamento comigo. E hoje eu apresento isso para ela. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E aí Jesus, se você quiser depois, você vai discorrer o diálogo que ela tem com ele. E as coisas que ele revela para ela. E ali então ela vê e reconhece que ele realmente não é qualquer pessoa. Ele é o Filho de Deus. O terceiro ponto fala, ele discute com uma mulher assuntos religiosos, coisas que eram reservadas somente aos homens da sinagoga. Aí ele começa a passar um ensinamento para ela, de quem ele era verdadeiramente. E eu quero destacar aqui, se você puder discorrer, João 4, 27. Vai lá avançar um pouquinho no versículo 27. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E se você avançar no versículo 39, diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Esta mulher ganhou uma cidade. Você consegue entender a profundidade disso? Jesus, ele quebra os paradigmas, ele conversa com uma mulher que era incomum, leva ela a ter um encontro com ele, e ela então se torna uma evangelista
está naquele momento, aquilo que ela recebeu, ela passa a divulgar, ela passa a transcorrer a alegria de encontrar o Messias, o próprio Filho de Deus, tão esperado. Eu quero dizer para você, nesta manhã, o que tem te impedido de ter um relacionamento com Ele? O que tem te impedido de se achegar a Ele? Jesus veio para ter um relacionamento com todos. Hoje nós estamos aqui para falar para você, mulher, mas essa palavra também é para você, homem. Porque Deus vê o seu valor. Ele sabe quem você é. E Ele se importa com você. Amém? Você crê nisso? E eu vou discorrer mais um pouquinho agora, levando você lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38. E aqui nós vamos ver mais duas mulheres que eram amigas de Jesus, que tinham um relacionamento com Ele. Então isso prova que Jesus andava em meio às mulheres, e as tinham como amigas, as tinham como discípulas, e Ele tinha prazer em ensinar essas mulheres. E lá em Lucas 10, 38 disse assim: E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Bom, você recebe alguém na sua casa que você não conhece, não tem um relacionamento? Não. Nós chamamos para nossa casa quem nós temos um relacionamento. E aqui a prova disso é que elas conheciam Ele. Marta e Maria eram irmãos de Lázaro e tinham um relacionamento com Jesus. E então elas convidam Ele para a casa delas. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir? Peça que ela me ajude. Ela tinha liberdade com Jesus, gente, porque se ela não tivesse, ela não falaria isso. Ei, vocês estão aí conversando, papiando, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo serviço, e aí? E naquele momento, então, Jesus, Ele passa um grande ensinamento para ela. E respondeu-lhe e disse: Marta, Marta, estás ansiosa, estás afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós já ouvimos esse texto diversas vezes, não é verdade? Muitas vezes a gente fala aqui entre nós mulheres: ei, nós somos muito Marta, nós temos que ser mais Maria, não é isso? Mas eu quero destacar algo aqui para você. As mulheres eram treinadas para quê? Para serem mulheres que cuidavam da casa, para serem mulheres do lar. Elas não estavam acostumadas a serem ensinadas. E talvez Marta estava tão acostumada, isso estava tão enraizado dentro dela, o serviço, o fazer, porque assim ela foi ensinada, que ela não entendeu que naquele momento Jesus veio para mudar tudo aquilo. O que ele estava passando era mais rico e mais importante, os ensinamentos acerca do reino, das coisas de Deus, do que propriamente o serviço. Então eu imagino que Jesus disse: depois nós vamos ver o que vamos comer, depois nós vamos ver o que vamos fazer. Agora sente-se, ouça o que eu tenho a dizer, porque eu quero ensinar você, Marta. Maria já entendeu isso, e por isso ela está aqui sentada, aprendendo mais de mim, mais do reino. Você consegue entender isso? Eu quero dizer para você: como está o seu coração hoje, mulher? Como está o seu coração hoje, homens? Muitas vezes nós estamos afadigados, ansiosos e preocupados com tantas responsabilidades que nós não conseguimos parar e ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu quero que você faça essa reflexão hoje. Como tem estado o meu coração? Eu tenho separado tempo para ouvir a Deus? Eu tenho separado tempo para ler as Escrituras? Eu tenho tirado um tempo para orar? Porque orar é falar com Ele, é me relacionar com Ele. Deus nos criou para ser relacionais. E a primeira pessoa que Ele quer que nos relacionemos é com Ele. Como tem andado a sua vida? Ah, mas eu saio para o trabalho, eu já vou andando, eu já vou caminhando, eu já vou orando. Ok, isso é uma bênção, é maravilhoso, mas você tem que ter o seu tempo de quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e tem um tempo com Ele.
Você gostaria, você que é casado, que todos os dias o seu marido ou a sua mulher chegasse em casa e não falasse uma palavra com você? Você que é filho, gostaria que seus pais, você que mora com eles, não desse uma palavra com você nem seus irmãos? Pois muitas vezes é isso que você faz com Deus. Você corre, faz. Corre, faz. Só que essa vida aqui é passageira, é terrena, ela vai acabar, um dia todos nós vamos morrer. E o que você tem semeado para a tua ressurreição, o que você tem semeado para a tua glória, para o teu futuro da eternidade? Porque o que nos reserva é a eternidade. Eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Amém? Quero que você abra ainda mais, volte um pouquinho comigo lá em Lucas 8. De 1 a 3, em que nós vamos ver que Jesus caminhava com homens, com 12, mas também com mulheres. Mulheres essas que passaram até a contribuir e a trabalhar para que o ministério dele fosse propagado sobre a terra. Lucas 8, de 1 a 3 diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha só, as mulheres que eram curadas também passavam a segui-lo e queriam então retribuir de alguma forma, trabalhando com Jesus, falando do amor dele, de alguma forma. Maria, chamada Madalena, também, da qual saíram os demônios, era uma dos que o seguiam. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Olha quem é essa mulher, gente. Eu estou chamando a atenção a vocês, porque às vezes a gente lê os textos muito rápido e não se atenta às mulheres. Olha isso, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. O que eram as fazendas? Seus bens, seu trabalho. Vendiam até suas joias. Derramaram o bálsamo sobre ele, preparando já o corpo dele, que seria um dia sepultado. Olha a profundidade da importância de você, mulher, que nasceu no coração de Deus desde a criação. Você não foi criada simplesmente para ser a companhia do homem. Você não foi criada simplesmente porque ele precisava da mesma espécie para a procriação. Não, homem e mulher Deus criou. Amém? Você crê nisso? E eu quero dizer que para vocês, Jesus veio trazer o resgate de quem somos, né? Queria que você abrisse rapidinho comigo lá em Gênesis 1, 27. Vamos voltar lá, fazendo uma ligação que a pastora Fátima já ministrou. E diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto. Até fiz uma anotação. A diferença entre homem e mulher se torna uma expressão paralela com a Trindade. Seres diferentes, mas iguais. Um complementando o outro, junto, revelando e permitindo a plenitude da imagem de Deus. O homem sozinho não é uma expressão apenas, deve ser criado à imagem de Deus, e nem a mulher sozinha. Deus, ele tem qualidades que se expressam de forma plena no ministério das suas diferenças entre homem e mulher. Então todas as qualidades de Deus são manifestas em você, homem, e em você, mulher. Porque a Bíblia aqui me diz que Deus criou o homem a quê? A sua imagem. Então diga: eu sou parecido com Jesus. Sou a imagem dele. E macho e fêmea os criou. Por quê? Porque vocês, homens e mulheres, revelam as características e as qualidades de Deus. Amém? Jesus virou o reino de ponta cabeça. E não ficou nele. Perpetuou-se isso perante os discípulos. Porque a partir daí uma nova história é escrita. E vocês vão ver cada vez mais as mulheres na Bíblia descritas, tendo suas evidências, tendo os seus papéis. E eu só quero citar alguns exemplos rapidamente. Quero que você primeiro abra lá comigo em Romanos 8,15.
E eu quero dizer algo muito importante para você. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez entrardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então você não é escravo, você é filho, você é filha, você é filho, Deus te chamou. Amém? E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida a Ele, ou se você ainda não entregou e entregar hoje, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Amém? Eu queria que você agora avançasse comigo um pouquinho, lá em Romanos 16, 1 e 2. E aqui nós vamos começar a ver, de maneira bem objetiva, o ministério das mulheres que começou a crescer. Na primeira parte aqui eu falei para vocês sobre o relacionamento de Jesus com as mulheres. Era impossível elas não começarem a trabalhar e a querer fazer algo para este reino, porque elas tinham dia a dia um encontro com Ele. O encontro pessoal, diretamente. O encontro porque ouviam falar e queriam saber quem era esse Cristo. E se você ler o Novo Testamento, é maravilhoso. Os milagres de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, a maneira do encontro dela com Ele. A fé daquela mulher que diz que se tão somente ela tocasse na ponta do vestido dele, ela seria curada. E eu quero deixar algo para você hoje. Ei, você mulher, qual é a área da sua vida que você hoje precisa ser curada? Vai pensando aí, porque hoje é manhã de cura, hoje é manhã de restauração, hoje é manhã de libertação. Amém? E aqui em Romanos 16, 1 e 2, nós vamos ver algumas mulheres. E aqui Paulo falando: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha ele dando uma... E aqui nós vamos ver mais duas mulheres que eram amigas de Jesus, que tinham um relacionamento com Ele. Então isso prova que Jesus andava em meio às mulheres, e as tinham como amigas, as tinham como discípulas, e Ele tinha prazer em ensinar essas mulheres. E lá em Lucas 10, 38 disse assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. Bom, você recebe alguém na sua casa que você não conhece, não tem um relacionamento? Não. Nós chamamos para nossa casa quem nós temos um relacionamento. E aqui a prova disso é que elas conheciam Ele. Marta e Maria eram irmãos de Lázaro e tinham um relacionamento com Jesus. E então elas convidam Ele para a casa delas. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir? Peça que ela me ajude. Ela tinha liberdade com Jesus, gente. Porque se ela não tivesse, ela não falaria isso. Ei, vocês estão aí conversando, papiando, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui fazendo serviço, e aí? E naquele momento, então, Jesus, Ele passa um grande ensinamento para ela. E respondeu-lhe e disse: Marta, Marta, estás ansiosa, estás afadigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Marta escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós já ouvimos esse texto diversas vezes, não é verdade? Muitas vezes a gente fala aqui entre nós mulheres: ei, nós somos muito Marta, nós temos que ser mais Maria, não é isso? Mas eu quero destacar algo aqui para você. As mulheres eram treinadas para quê? Para serem mulheres que cuidavam da casa, para serem mulheres do lar. Elas não estavam acostumadas a serem ensinadas. E talvez Marta estava tão acostumada, isso estava tão enraizado dentro dela, o serviço, o fazer, porque assim ela foi ensinada, que ela não entendeu que naquele momento Jesus veio para mudar tudo aquilo.
O que ele estava passando era mais rico e mais importante, os ensinamentos acerca do reino, das coisas de Deus, do que propriamente o serviço. Então eu imagino que Jesus disse: depois nós vamos ver o que vamos comer, depois nós vamos ver o que vamos fazer. Agora sente-se, ouça o que eu tenho a dizer, porque eu quero ensinar você, Marta. Maria já entendeu isso, e por isso ela está aqui sentada, aprendendo mais de mim, mais do reino. Você consegue entender isso? Eu quero dizer para você, como está o seu coração hoje, mulher? Como está o seu coração hoje, homens? Muitas vezes nós estamos afadigados, ansiosos e preocupados com tantas responsabilidades que nós não conseguimos parar e ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu quero que você faça essa reflexão hoje. Como tem estado o meu coração? Eu tenho separado tempo para ouvir a Deus. Eu tenho separado tempo para ler as Escrituras. Eu tenho tirado um tempo para orar, porque orar é falar com Ele, é me relacionar com Ele. Deus nos criou para ser relacionais. E a primeira pessoa que Ele quer que nos relacionemos é com Ele. Como tem andado a sua vida? Ah, mas eu saio para o trabalho, eu já vou andando, eu já vou caminhando, eu já vou orando. Ok, isso é uma bênção, é maravilhoso, mas você tem que ter o seu tempo de quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e tem um tempo com Ele. Você gostaria, você que é casado, que todos os dias o seu marido ou a sua mulher chegasse em casa e não falasse uma palavra com você? Você que é filho, gostaria que seus pais, você que mora com eles, não desse uma palavra com você nem seus irmãos? Pois muitas vezes é isso que você faz com Deus. Você corre, faz, corre, faz. Só que essa vida aqui é passageira, é terrena, ela vai acabar, um dia todos nós vamos morrer. E o que você tem semeado para a tua ressurreição, o que você tem semeado para a tua glória, para o teu futuro da eternidade, porque o que nos reserva é a eternidade. Eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Amém? Quero que você abra ainda mais, volte um pouquinho comigo lá em Lucas 8. De 1 a 3, em que nós vamos ver que Jesus caminhava com homens, com 12, mas também com mulheres. Mulheres essas que passaram até a contribuir e a trabalhar para que o ministério dele fosse propagado sobre a terra. Lucas 8, de 1 a 3 diz assim: E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Olha só, as mulheres que eram curadas também passavam a segui-lo e queriam então retribuir de alguma forma, trabalhando com Jesus, falando do amor dele, de alguma forma. Maria, chamada Madalena, também, da qual saíram os demônios, era uma dos que o seguiam. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Olha quem é essa mulher, gente. Eu estou chamando a atenção a vocês, porque às vezes a gente lê os textos muito rápido e não se atenta às mulheres. Olha isso, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. O que eram as fazendas? Seus bens, seu trabalho. Vendiam até suas joias. Derramaram o bálsamo sobre ele, preparando já o corpo dele, que seria um dia sepultado. Olha a profundidade da importância de você, mulher, que nasceu no coração de Deus desde a criação. Você não foi criada simplesmente para ser a companhia do homem. Você não foi criada simplesmente porque ele precisava da mesma espécie para a procriação. Não, homem e mulher Deus criou. Amém? Você crê nisso? E eu quero dizer que para vocês, Jesus veio trazer o resgate de quem somos, né? Queria que você abrisse rapidinho comigo lá em Gênesis 1, 27. Vamos voltar lá, fazendo uma ligação que a pastora Fátima já ministrou. E diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto.
até fiz uma anotação, a diferença entre homem e mulher se torna uma expressão paralela com a Trindade. Seres diferentes, mas iguais. Um complementando o outro, junto, revelando e permitindo a plenitude da imagem de Deus. O homem sozinho não é uma expressão apenas, deve ser criado à imagem de Deus, e nem a mulher sozinha. Deus, ele tem qualidades que se expressam de forma plena no ministério das suas diferenças entre homem e mulher. Então todas as qualidades de Deus são manifestas em você, homem, e em você, mulher. Porque a Bíblia aqui me diz que Deus criou o homem a quê? A sua imagem. Então diga, eu sou parecido com Jesus. Sou a imagem dele. E macho e fêmea os criou. Por quê? Porque vocês, homens e mulheres, revelam as características e as qualidades de Deus. Amém? Jesus virou o reino de ponta cabeça. E não ficou nele. Perpetuou-se isso perante os discípulos. Porque a partir daí uma nova história é escrita. E vocês vão ver cada vez mais as mulheres na Bíblia descritas, tendo suas evidências, tendo os seus papéis. E eu só quero citar alguns exemplos rapidamente. Quero que você primeiro abra lá comigo em Romanos 8,15. E eu quero dizer algo muito importante para você. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez entrardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então você não é escravo, você é filho, você é filha, você é filho, Deus te chamou. Amém? E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida a Ele, ou se você ainda não entregou e entregar hoje, você deixa de ser criatura e passa a ser filho. Amém? Eu queria que você agora avançasse comigo um pouquinho, lá em Romanos 16, 1 e 2. E aqui nós vamos começar a ver, de maneira bem objetiva, o ministério das mulheres que começou a crescer. Na primeira parte aqui eu falei para vocês sobre o relacionamento de Jesus com as mulheres. Era impossível elas não começarem a trabalhar e a querer fazer algo para este reino, porque elas tinham dia a dia um encontro com Ele. O encontro pessoal, diretamente. O encontro porque ouviam falar e queriam saber quem era esse Cristo. E se você ler o Novo Testamento, é maravilhoso. Os milagres de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, a maneira do encontro dela com Ele. A fé daquela mulher que diz que se tão somente ela tocasse na ponta do vestido dele, ela seria curada. E eu quero deixar algo para você hoje. Ei, você mulher, qual é a área da sua vida que você hoje precisa ser curada? Vai pensando aí, porque hoje é manhã de cura, hoje é manhã de restauração, hoje é manhã de libertação. Amém? E aqui em Romanos 16, 1 e 2, nós vamos ver algumas mulheres. E aqui Paulo falando: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha ele dando uma referência dela. Paulo, discípulo de Jesus, após a morte e ressurreição, continuando esse mesmo relacionamento de Jesus com as mulheres. Ele está dizendo quem era essa mulher? Alguém que recebia muito bem as pessoas, que era alguém confiável, como a pastora Fátima falou aqui, das mulheres confiáveis do Antigo Testamento. E no 3 ele diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Priscila aqui, junto com provavelmente seu esposo ou irmão, desenvolviam um trabalho.
as quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. Eles correram até risco de vida. Esta mulher correu risco de vida por amor a Jesus, pela vida de Paulo. Que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui são agradecimentos a essas mulheres. Se você for lá em Romanos 16:12, você vai ver: saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Novamente, menção a duas mulheres. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Então, novamente, sendo relatado mulheres que faziam algo para o Senhor. E no 15 diz: saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com ele estão. Então aqui a gente vê o quê? Novamente, essas mulheres. Então Jesus, ele deixou um legado sobre a terra, de termos um relacionamento com ele. E você, mulher, é especial. Nasceu no coração de Deus, desde a fundação do mundo. Você tem valor. Você é alguém de suma importância para Deus. Porque lá na criação, Ele sonhou com você. E quando Ele criou o homem do pó da terra, ali você já estava junto. Tanto que depois você foi tirada da lateral dele, da costela dele. Amém. Eu gostaria de pedir agora que cada mulher que está aqui, nesta manhã, se colocasse de pé. Amém. Porque aqui, juntamente com a pastora Sumaia, pastora Fátima, nós vamos fazer atos proféticos sobre a vida de vocês. Eu só quero relatar aqui algo importante. O que o diabo fez lá no Éden, ele continua fazendo nos dias de hoje. Então nós vemos que Satanás, ele pega o fruto da mente dele, o fruto ruim dele, porque a Bíblia fala: o que sai da nossa boca pode ser para a vida ou para a morte. Satanás, dotado de toda a morte, rejeitado, já com a sua vida condenada, e nós, mulheres, homens, nossa vida para a eternidade, ok? Por meio de Cristo Jesus. Satanás, ele pega a mente dele e coloca na mente da serpente, conduz a voz da serpente, a mente da serpente, a manipulação na mulher, e manipula a mulher, seduz a mulher, como mesmo foi dito, todas as pedras, todo encantamento, imagina, tudo isso da serpente, leva a mulher a um ato de engano, gerando maldição. A palavra de Deus fala que trarei inimizade entre ti, mulher, e a serpente, ou seja, entre as obras da maldade de Satanás, o próprio Satanás. Ali começou uma guerra espiritual de Satanás e a mulher Satanás. Deus, o Pai, envia o seu filho para nascer no ventre de uma mulher. Precisava ser gerado no ventre da mulher, de uma mulher virgem. Ele faz ser gerado como um homem, despiu-se de si mesmo, com uma missão, a missão de resgatar o mundo do pecado, da morte, da maldição, a missão de destruir as artimanhas de Satanás, a maldição da humanidade, a maldição contra a mulher. O homem foi derrubado na cruz. Nós não somos mais maldiçoados, e por meio dele, do seu sangue, nós somos livres. Porém, o inimigo continua usando muitas mentes femininas para anular, seduzir e querer trazer uma rachadura entre o homem e a mulher. O homem nasceu do sopro das narinas, do sopro de Deus. No sopro de Deus, o próprio fôlego de Deus foi soprado dentro do homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O sopro de Deus, que está em Deus, foi soprado no homem. Um homem perfeito, um homem à imagem e semelhança, obra de Deus, parte
do homem, do osso do homem, de dentro do homem, um homem forte, um homem viril, um homem capacitado de força, poder. Nós fomos retiradas da parte óssea. A parte óssea é a estrutura. Não se tem carne, a carne não se mantém se não tiver parte óssea. Óssea é força e estrutura. Nós recebemos a parte óssea do homem. Da parte óssea nós fomos criadas. Da força de um homem viril veio a força interior da mulher. Você, mulher, veio para estar lado a lado do homem, o homem lado a lado da mulher. A força interior que nós temos, porque saímos da parte interior do homem. E a parte interior do homem, que é dotado do fôlego de vida, perdão de Deus, foi derramado sobre nós. Por isso nós somos fortes. Quando fala, eu sou frágil, eu não consigo, é a voz de Satanás dizendo que você não consegue. Não é a verdade de Deus. Você consegue sim gerar filhos, você consegue cuidar dos seus filhos, você consegue cuidar da sua casa. Você que é solteira, você consegue trabalhar, você consegue cuidar da sua casa, você consegue fazer parte do reino, sim. Você consegue estar em lugares em que o Senhor te levanta na sociedade, na nação, na área empresarial, na vida, família, no reino de Deus e na casa. Homem, você foi levantado com honra perante o Senhor. O Senhor não fez primeiro a mulher, o Senhor fez primeiro o homem. E do meio de dentro do homem surgiu a mulher para estar lado a lado. Hoje o empoderamento, o feminismo tem matado a verdade de Deus, mas nós que conhecemos a verdade do Senhor, fomos chamadas para viver segundo aquilo que Ele predestinou, aquilo que Ele realizou, aquilo que Ele idealizou. Nós estamos no centro da vontade dEle. Então comece a ocupar o seu lugar nesta manhã. Comece a ocupar o seu lugar no centro da vontade dEle. Não pare de fazer parte da obra do reino, daquele que te fez com as mãos, com as obras dEle, que te fez com o sonho dEle. Você é sonho dEle. E por meio de Cristo fomos livres de toda condenação. Porque hoje está sendo ministrada essa palavra tão rica de Internacional da Mulher essa semana. E é hora de levantar. E a melhor coisa de poder receber isso é você, homem, pondo as mãos sobre a sua esposa. Você, homem, pondo as mãos sobre as mulheres que estão aí ao redor agora. Se juntem nesse momento e nós vamos liberar palavras proféticas aqui agora. E nós queremos vocês se levantando, derrubando todo pensamento que não é de Deus cativo agora. E vindo os pensamentos que vêm do céu, que vêm diretamente do coração do Pai a respeito de cada uma de vocês. Oh Senhor, você que está sozinha, se junte com outras e vem um pastor e coloca ali a mão para abençoar. Vamos lá, as meninas, eu quero todo mundo sendo repetido. Junta aqui todas as meninas e vamos embora. E vamos se juntar e vamos liberar uma palavra profética para todas em nome de Jesus. Estenda as mãos. Senhor Deus, nós declaramos o lugar que o Senhor chamou cada mulher nesta manhã. O lugar que o Senhor chamou as mulheres para reinar, Senhor, sobre esta terra. Mulheres, ó Pai, de oração, de intercessão, mulheres de conhecimento, mulheres de habilidade para manejar a palavra, mulheres que abrem a visão e o entendimento do Teu trono a favor delas. Senhor, nós abençoamos cada uma que aqui está. Trazemos o fogo do Teu Espírito para despertá-las a coisas maiores para si, coisas maiores do Teu reino, para a sua casa, a sua família, a sua descendência, para a casa do Senhor, para o reino do Senhor. Senhor, declaramos, ó Pai, anulando todo tipo, Senhor, de palavra de condenação, de morte, palavras de que elas não são capazes. Hoje refutamos toda essa teoria que não procede do Teu Espírito, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, Pai, para que venha o Teu senhorio, Jesus Cristo. Mulheres que têm tido enfermidades no seu corpo físico, mulheres que têm tido dificuldade para gerar filhos, nós profetizamos
profetizamos agora a cura. Nós declaramos agora úteros férteis. Nós declaramos agora que essas mulheres vão gerar, essas mulheres que têm o desejo para o louvor da tua glória. Senhor, vai visitando agora os ovários, as trompas, toda a falência ovariana. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Toda palavra de sentença dada pelos médicos, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. E declaramos mulheres férteis que gerarão filhos para a glória de Deus. Porque cada filho gerado é uma nação poderosa nas mãos do Senhor. Então, Senhor, nós oramos agora por cura, por restauração, úteros sadios, ventres sadios. Oramos por cura, corpo, alma e espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero declarar, ó Pai, que todo o propósito que o Senhor tem em cada vida aqui, ó Senhor, venha se cumprir, porque o Senhor chamou, Senhor. Nós somos modeladas para o Senhor, para algo grande, Pai. E que toda a limitação que foi imposta na nossa vida caia por terra agora. Toda palavra contrária que foi lançada na vida dessas mulheres agora, nós refutamos em nome de Jesus. Nós declaramos que vocês são fortes. Nós declaramos que vocês são cheias da presença de Deus. Nós declaramos que nós estamos aqui para buscar mais o Senhor e receber. Porque todas as vezes que nós buscamos o Senhor, o nosso paizinho querido, Ele está conosco, Ele nos responde. Que caia por terra agora tudo aquilo que Satanás colocou na tua mente, dizendo que você não é amada, que você não é querida, que você não tem valor. Eu declaro mentiroso, você não tem mais esse poder sobre a mente das tuas filhas. Ó Senhor, todas aquelas que foram machucadas com palavras, ó Senhor, que veio para matar, destruir sonhos, nós declaramos agora que essas palavras são refutadas em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Senhor, que todo o bom propósito que o Senhor tem para cada uma das suas filhas, ó Pai, elas vão viver